Depois da sintetização, do processo de sintetização feito e do arquivo de pinagem .cf conferido junto com o arquivo principal de nível mais alto também, lembrando que agora os pinos RS e RX eles estão habilitados sem comentário, e o pino de reset nós colocamos aqui como botão 0. Então nós podemos passar para a fase de implementação do design, a ser rodada agora, depois que ele deu essa mensagem aqui, que encontrou um core do Microblaze e que a opção "-BM" ela foi adicionada ao comando ngbuild para a implementação do design. Então a gente passa a rodar agora separadamente a implementação do design antes da geração do arquivo de configuração do FPGA. Então damos um run e aguardamos, que esse processo ele pode ser mais demorado. E aqui ele acabou rodando a implementação do design e apresentou um erro. Eu vou abrir então novamente a janela dos erros para verificar esse erro. Vamos ver aqui, ele está apresentando os erros. Ele indicou para mim que, vendo a janela dos erros, ou no resumo, ou no sumário do relatório da compilação, está indicando aqui que o arquivo NGC não pôde ser incorporado ao bloco do arquivo MCS_0 da instanciação, porque o pino GPI 4 não foi encontrado no arquivo GPI 4, que seria do componente do circuito principal. Então, problema de hardware da pinagem, provavelmente do GPI 4. GPI 2, o pino 4, quer dizer. Então está o GPI 2 aqui do circuito componente da instanciação, que está aqui. GPI 2 dos botões, o GPI 4. E o erro, uma observação bem importante, que o erro anterior que estava aqui é que nós havíamos colocado aqui os pinos como 5 pinos no circuito componente do microprocessador, que na realidade seriam 4 pinos. Por quê? Nós temos 5 botões, mas estamos utilizando 4, porque reservamos um botão para o reset. Então, o microprocessador obrigatoriamente tem que ter 2 pinos de entrada, ou 2 entradas de 1 bit. Uma seria para o clock, então um microprocessador obrigatoriamente, para ser um microprocessador, ele tem que ter 2 entradas de 1 bit cada. Uma delas para o clock e outra para o reset. Então ele já tem reservado uma entrada para o clock, e a gente tem um pino de clock no FPGA, já para esse FPGA, o Spartan 6. E o outro seria para o reset. O outro para o reset a gente pode escolher dentre as entradas do FPGA que já são reservadas. Só que o reset eu tenho que escolher um comando manual para ele. No caso deveria ser uma chave ou um botão. Eu escolho um botão por quê? Porque uma chave eu não posso deixar ela em um estado permanente, em um estado estável, como uma chave. Então eu não posso deixar ela sempre no estado 1 ou com reset sempre acionado. Então eu deixo preferencialmente um botão. Então eu reservo um dos 5 botões para o reset. Então dos 5 botões eu coloco um dos botões como reset. Então eu deixo os 4 botões. Só que aqui dos botões eu peguei o botão 0, então os botões de 4 a 1 do vetor de botões eu utilizo para as operações aritméticas, operação de soma, subtração, multiplicação e divisão. Então o botão 0 aqui ficou reservado para o reset. Então ele já está mapeado aqui para o reset. Então, para o reset ficou mapeado o botão 0 aqui embaixo na instanciação do microprocessador Microblaze. Aqui no componente, como ele está sendo utilizado para o Microblaze, o mapeamento então do vetor dos bits fica sendo de 3 a 0.
Então, uma observação importante, porque o endereçamento dos bits desses ports aqui para os botões no Microblaze começa em 0, começa no endereço 0. Então aqui vai de 0 a 3, ou de 3 a 0, né? Nesse caso aqui no Big Indian Notation, de 3 a 0, na ordem decrescente. E aqui, para os pinos do FPGA no arquivo CF, ele está de 4 a 1, 4 da Alt 1. Então a ordem está de 4 da Alt 1, porque o bit 0, ou o pino BTN 0, está reservado para o reset. Então ele está mapeado aqui como se fosse para o reset do FPGA, direto aqui para o pino de reset do FPGA. Então aqui o endereçamento dos pinos do FPGA ele começa em 0. Então aqui no componente, para ele efetuar o mapeamento, ou aqui no cabeçalho de descrição do circuito componente do microprocessador Microblaze, seria o Standard Logic Vector 3 da Alt 0. Para a pinagem do FPGA descrita no arquivo CF é 4 da Alt 1. Se quiser eu posso modificar no arquivo CF e mudar lá 3 a 0. Mas daí eu tenho que modificar as 4 linhas lá do arquivo CF, colocar 3, 2, 1 e 0. Ou se eu não quiser modificar, eu modifico aqui, né? Coloco 4 e 1 aqui. E aqui eu só deixo o BTN 0. Então ali eu coloco o BTN 0 aqui no lugar do reset, né? Aqui, ou posso colocar ali o reset aqui e mudar no arquivo CF lá e colocar o reset lá, né? Aí tanto faz, fica a critério do designer do circuito. Então ali foi feita essa modificação aqui para corrigir esse erro aí, né? Esse detalhe, que é um detalhe importante. Sem isso ele não vai rodar, daí esse é um detalhe aí de hardware também, né? Aí pode ser modificado um detalhe aqui do circuito. Aí salvamos. Passamos a implementar novamente, né? Aqui no caso, como eu já coloquei o comando do TCL Console, se eu quiser inserir esse comando novamente, eu posso inserir aqui. Só que ele vai me dar essa opção aqui, ó, falando que essa opção aqui, traço BM, ela permanece não modificada. Quer dizer, eu já coloquei ela ali, ela já foi inserida e não está modificada. Então eu posso rodar aqui direto a sintetização e a implementação do design já direto. Então eu vou rodar aqui e aguardar essas duas etapas aqui. Então ele já vai passar pela sintetização novamente, porque eu mudei já o arquivo fonte em VHDL. A implementação do design também ele já vai rodar novamente. E agora ele deve passar sem erro, provavelmente, né? Só com os warnings. Pronto, ele rodou a implementação do design, passou pelas fases lá de tradução, mapeamento e alocação e roteamento das fatias lógicas desse FPGA entre os elementos lógicos dele. Agora a gente observa que não vamos rodar a geração do arquivo de configuração do FPGA Spartan 6 na plaquinha Nexus 3. Vamos observar a estrutura de diretórios aqui que foi criada no arquivo do projeto. E ver que ele criou mais um diretório, mais subdiretórios dentro desse diretório e mais arquivos também dentro desses subdiretórios. Esse novo diretório que ele criou dentro do diretório de projeto é esse ipcore underline dir. Dando 2 cliques em cima dele, é justamente o diretório para armazenar os cores ou os arquivos e subdiretórios equivalentes ao microprocessador Microblaze. Aí dentro desse diretório aqui, a gente tem os dados equivalentes ao hardware do Microblaze, desse microprocessador, e tem os arquivos referentes a ele para que sejam criados o hardware
e os arquivos de suporte ao software do Microblaze e ao firmware dele também. Um desses é o arquivo XML que vai dar suporte, esse arquivo aqui XML que vai dar suporte à plataforma de hardware do Microblaze para o desenvolvimento dele. Essa plataforma de hardware, a gente vai desenvolver ela e vai ser elaborada automaticamente através do kit de desenvolvimento de software da Xilinx, ou SDK, Software Development Kit, que está aqui dentro das ferramentas de design da Xilinx, desse grupo de software aqui, ou desse grupo de ferramentas de software da Xilinx, dentro desse diretório aqui de software da Xilinx. Então nós vamos até o SDK, ou do Xilinx Software Development Kit. É esse grupo aqui, ou esse software aqui, em que ele tem um símbolo em losango com SDK no meio. A gente clica em cima dele, aí ele vai abrir o ambiente de desenvolvimento de software da Xilinx para o Microblaze. Esse kit de desenvolvimento de software vai lidar justamente e somente com a parte de desenvolvimento de software e firmware para o Microblaze ou para a Xilinx. Aqui ele dá um aviso que foi modificado os arquivos de desenvolvimento de hardware. Aqui nós colocamos yes. Ele está construindo um workspace. Vamos aguardar um instante. Nesse caso, ele já havia um workspace, uma área de trabalho já criada, um projeto já criado para ele. Para esse kit de desenvolvimento. Ele está elaborando aqui embaixo. Ele está terminando a configuração dele para esse projeto que a gente está fazendo do Microblaze, do microprocessador. Está rodando aqui embaixo. Vou pular essa parte. Pronto, agora ele terminou. Mas se você for abrir a primeira vez esse kit de desenvolvimento de software, esse SDK, Software Development Kit, ele não vai ter uma área de trabalho para você desenvolver a parte de software para o seu projeto de sistema digital. Então você vem aqui em File, Switch Workspace, ele vai trabalhar da mesma forma que o ISE Design Suite. E vem em Other. Ele vai abrir primeiro essa janela aqui para você pegar e criar também o seu diretório do seu projeto de software. Você vem em Browse e vai colocar a mesma área do teu projeto lá de lógica reconfigurável. Do seu projeto que você está trabalhando lá em VHDL ou Verilog e assim por diante. Então, no caso, eu estou trabalhando no pendrive no projeto de lógica reconfigurável. Então, é ali que eu vou colocar
Vou clicar ali em OK. E por padrão ele sempre coloca o projeto. Ele costuma utilizar ou colocar como padrão o diretório Workspace, ou área de trabalho. Então você coloca um subdiretório dentro do teu diretório de trabalho, ou ali o diretório em que você está colocando os teus arquivos de lógica reconfigurável, você coloca de Workspace e dá um OK. Aí nós aguardamos, porque agora ele vai estar recriando uma outra área de trabalho e vai estar reiniciando novamente esse ambiente de desenvolvimento de software e de firmware também para a nossa plataforma, para o nosso SDK, né? O nosso ambiente de desenvolvimento. Vai estar aqui, né? Aqui, ó. Ele abriu minimizado. Vai estar aqui. Então ele criou um outro diretório dentro do nosso diretório de projeto, que a gente estava trabalhando lá e que nós estamos trabalhando ali, tanto do ISE Design Suite. Então esse mesmo diretório aqui em cima, então tem um outro diretório, um outro subdiretório, quer dizer, dentro dele, né? Que agora vai ser para esse software aqui. É um software baseado no Eclipse, que ele pode ser personalizado para você trabalhar com outras plataformas de hardware daí, que utilizam, é claro, são programáveis também. Ele abre essa janela aqui de welcome, de apresentação, que você pode fechar. Daí ele volta aqui também nesse Project Explorer, né? Agora numa janela de gerenciamento de projetos. Está aqui você abre os seus arquivos com código-fonte, aqui você tem um console também lá como no ISE, você tem uma janela de terminal também para troca de informações e assim por diante, aqui para visualização e gerenciamento de arquivos, aqui os menus, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é que esse Eclipse aqui, que é um ambiente de desenvolvimento de linguagem de programação, ele foi personalizado pela Xilinx. Então virou o Xilinx SDK, Xilinx Software Development Kit. Então a Xilinx deu esse nome para essa ferramenta de software. A gente pode vir aqui em File, ou vem aqui nesse Project Explorer e clicar com o botão direito nele, ou vir aqui em File e New. Aí nós vamos vir aqui em Other, ou se clicar aqui no Project Explorer com o botão direito, em New, Other também, e vir no menu Xilinx. Primeira coisa que a gente escolhe é Hardware Platform Specification, e vamos seguir nessa ordem. Hardware Platform Specification, vamos elaborar ela. Depois Board Support Package, elaborar ele. Depois Application Project, elaborar ele. Sem elaborar o Hardware Platform Specification, a gente não consegue elaborar o Board Support Package, e sem elaborar o Board Support Package, a gente não consegue fazer uma aplicação, um projeto de uma aplicação daí. Então a gente tem que seguir essa ordem aqui de baixo para cima. Então primeiro, Hardware Platform Specification, a especificação da plataforma de hardware. Essa especificação de plataforma de hardware, a gente já fez o arquivo dessa especificação aqui, que foi o que a gente acabou de fazer ali no ISE Design Suite. Então a gente seleciona ela, essa opção, e dá um Next. Project Name. Aí vamos colocar ali o nome do projeto, que seria a calculadora. Aí sim, né? Que é o nosso objetivo do nosso sistema digital. Agora podemos colocar o nome dela. Nós colocamos no anterior de microprocessador, porque aquilo é um microprocessador geral, daí o nosso sistema digital. Aí o que ele vai fazer vai depender daí justamente do processo do projeto de software. Daí que a gente vai colocar, ou seja, da programação que a gente coloca no microprocessador. Aí aqui, nesse projeto de hardware aqui, que vai ter o software também, nós vamos colocar aqui a especificação desse hardware, que foi o que a gente fez lá para o Microblaze, no ISE Design Suite. E vai estar na localização do nosso projeto de hardware. Então eu coloquei ali
no diretório do nosso projeto. Vai estar num arquivo XML, que ele vai localizar, e naquele diretório que eu falei agora há pouco, que eu mostrei agora há pouco para vocês, que foi criado mediante os processos lá de sintetização e implementação design que a gente fez, que é justamente dentro daquele subdiretório ipcore dir, que está ali. Então aquele microproc underline SDK Software Development Kit.xml, feito justamente para ele, esse arquivo XML. Então você coloca ali abrir, tá ali, ó, pronto, ele já encontrou dentro do diretório de projeto lá de lógica reconfigurável que a gente fez para o Microblaze. Acabamos de implementar lá no ISE. Então zoom finish. Agora, a partir do momento que a gente abriu esse SDK, agora é toda a parte de software e firmware. Pronto. Aí esse é o projeto do Platform Hardware Specification. Agora a gente volta outra vez no file New Other. E a gente vem no Board Support Package. Ou se não, outra vez aqui, clica com o botão direito numa parte vazia aqui do Project Explorer, vai aqui em Other, em New Other, Board Support Package. A gente já veio aqui no Hardware Platform Specification. Dá o Next, agora na segunda opção ali. Ali, ele já pegou e já deu a opção aqui do Standalone underline BSP underline 0. Ele já identificou a localização aqui do Hardware Platform Specification, que foi a anterior que a gente colocou ali. Sem fazer ela inicialmente, ele não consegue dar essa opção aqui pra gente. E já deu essa opção aqui do nome desse projeto aqui, do Board Support Package, que é para quê? Para especificar um sistema operacional mínimo para o microprocessador. Como é um microprocessador, ele tem que ter um sistema operacional, digamos assim, um Basic Input Output System, um sistema básico de entrada e saída do sistema, para gerenciar a entrada e saída do sistema, para que ele consiga operar. É como se fosse a BIOS do computador. Você tem que ter pelo menos a BIOS do computador para você conseguir operar com ele. Porque, por exemplo, você pega um computador ali e liga ele. Mas como é que você vai interagir com o computador para pegar e operar com ele? Ou até mesmo os computadores básicos que você tem hoje em dia. Você tem, por exemplo, essas placas Raspberry Pi. Você vai lidar com ela, ou você tem, por exemplo, o Arduino. Para você lidar com eles, vocês têm que ter pelo menos um teclado, ou você tem que ter um computador à parte para ligar eles, para poder programar eles. Então você tem que ter um sistema que faça a comunicação com alguns periféricos básicos ou com um outro dispositivo de interface para que você possa programar eles. Então você tem que ter um dispositivo de comunicação de interface com você. Então você tem que ter um sistema básico de entrada e saída para que você possa fazer o quê? Para que você possa operar com eles, para que você possa lidar com eles. Senão você não vai conseguir lidar com o dispositivo. Então é isso que a gente vai especificar aqui. Aí ele está dando o nome para esse sistema de Standalone underline BSP underline 0, que é esse Board Support Package. Tá? E é esse projeto que a gente está fazendo aqui, que é o pacote de suporte à placa. Então nós estamos especificando o que aqui? Que nós temos uma placa aqui que é a Nexus 3. Então é esse o pacote de suporte à placa, que é essa placa que a gente está utilizando. Mas infelizmente o computador aqui, as AIRCs, o FPGA não tem como adivinhar isso. Então a gente vai dar os dados mínimos para ele que ele possa saber disso, né? Então a plataforma de hardware a gente deu o nome de calculadora, e a CPU que a gente está falando é o microprocessador Microproc, que foi o que a gente fez ali no ISE
anteriormente, falando para ele que tem o IP-Core, do Microblaze, com a configuração que a gente passou e assim por diante. Aí o sistema operacional ali embaixo, para esse pacote de suporte à placa, né, digamos assim, a gente pode escolher entre o Shell Kernel, que é um núcleo básico que a própria Xilinx criou, né? Daí ele dá um resumo ali falando que é um simples sistema operacional baseado no POSIX que deu origem ao Unix, que daí deu origem ao Linux também, né? Ou standalone. O standalone é uma camada básica de software de muito baixo nível. Então é uma camada básica, quer dizer o que? Fornece bem básico mesmo, somente para acesso a chaves, botõezinhos e assim por diante. Então ele fala que é um nível muito básico mesmo, quer dizer que é um nível bem baixo ali para você acessar periféricos bem básicos mesmo, como se fossem chavinhas ou até fios ali, para você conseguir mexer com o hardware daí. Então que é isso mesmo que a gente vai poder mexer com LEDs e assim por diante, né? Então são entradas e saídas padrões, características de entradas e saídas padrões, abortagem e saída do sistema, né? Aí a gente dá um finish aqui, que a gente coloca o standalone mesmo, né? O Shell Kernel ele pode dar, o kernel da Xilinx ele pode ainda fornecer alguma outra coisa, como a gente tem aqui. Ele tem as versões ainda, que pode ser colocada aqui, essa versão básica dele que ele coloca aqui, desse sistema operacional standalone, né? Ele tem outros drivers aqui que ele pode colocar também, que a gente pode inserir aqui também opcionais, como por exemplo, para TCP/IP, para comunicação via internet, né, oferecendo aí o protocolo TCP/IP de comunicação, para biblioteca, para memória flash, para memória de arquivos, né, para comunicação, para memória, para biblioteca flash serial e assim por diante, né. Como não estamos utilizando, então vamos deixar vazio aqui por enquanto e dar um OK. Aqui embaixo, no console, que ele aparece aqui nessa janela, aqui ele está aparecendo a compilação dessas bibliotecas, né, para gerar esse sistema operacional básico aí, para gerar os arquivos de suporte que ele tem para esse sistema. Tá rodando as DRCs que ele fala, Design Rule Check, para isso daí. Ele vai gerar alguns drives básicos, drives que ele fala aqui é drive para hardware básico que ele tem. Isso envolve endereçamento de memória para hardware básico. Hardware básico que a gente fala seriam, por exemplo, aqueles GPIs e GPOs que a gente configurou para o Microblaze no IP-Core dele anteriormente. Quando a gente configurou o IP-Core, ele colocava lá que nós tínhamos 4 bancos de ports de entradas e saídas, GPOs e GPIs. Aí nós poderíamos colocar lá até 32 bits de cada banco GPO e de cada banco GPI. Esses 32 bits quer dizer que a gente poderia colocar até 128 bits de entradas e 128 bits de saídas. Mas aí o Microblaze não sabe o que a gente vai utilizar nessas entradas e nessas saídas. Mas aí ele faz o que? Ele endereça do mesmo jeito essas 128 entradas e essas 128 saídas. Porque ele tem que fazer o que é mais importante na arquitetura do microprocessador, que é o barramento. Então o barramento ele tem que fazer do mesmo jeito. Só que daí ele tem que fazer o quê? Ele tem que pegar e otimizar o barramento pros bits que eu vou utilizar ali. Então se eu vou utilizar dois bancos somente, então ele vai ter que otimizar o barramento dos 32 bits dos dois bancos ali pros bits que eu vou utilizar dos dois bancos somente. Daí ele vai ter que retirar os outros dois bancos que eu não estou utilizando.
Se eu vou utilizar 3 bancos, ele vai ter que otimizar os barramentos para os 3 bancos que eu estou utilizando ali. Então ele vai ter que fazer a jogada lá dos multiplexadores e demultiplexadores que ele está utilizando para os 32 bits de cada um dos 4 bancos, 3 bancos ali que ele vai utilizar, deixar de utilizar e assim por diante ali. Aí isso resulta em uma otimização ali do sistema de interligação ou dos circuitos de lógica reconfigurável de interligação do FPGA, em que ele vai sintetizar depois para o FPGA que ele coloca, né, que a gente utiliza. Terminando aqui, ele dá a mensagem de build finish. Aí depois que ele deu essa mensagem aqui, a gente pode passar para a próxima fase daí da elaboração, que a gente fala da construção do software e firmware do sistema microprocessador, na nossa aplicação aqui do microprocessador Microblaze. Agora novamente vamos para o arquivo new, daí other. O último aqui que a gente tem é o application project, que seria o software para o microprocessador propriamente dito. Daí a gente dá o next. Então vem aqui com o botão direito, new, other, application project, next. Aí vemos aqui no nome do projeto, vamos dar aqui, pode ser Calc mesmo, tá? Esse vai ser o projeto de software. Sistema operacional, standalone. Daí hardware platform, calculadora. Aí board support package, create new, pode criar um novo aqui, pode ser esse daqui ou se não, usar o existente, que é o standalone BSP, tá? A linguagem C, aí o C++ depois você pode ver, mas vamos utilizar o C também utiliza a linguagem C também, os comandos da linguagem C também, né? É plataforma do sistema operacional, escolhemos aqui o standalone, você tem o shell kernel. A Xilinx também utiliza existe uma outra ferramenta da Xilinx também que a gente pode verificar depois, somente que ela é paga para licença full, para licença cheia da Xilinx, em que ela possui também o MicroLinux, que dá para ser implementado também no Microblaze. Só que daí você precisa adquirir daí a receita, a licença paga daí da Xilinx. Talvez se solicitar daí uma licença melhor para a Xilinx, talvez eles forneçam. Ou se alguém trabalhar para uma terceirizada, ou trabalhar para a Xilinx, ou talvez solicitar para a Xilinx uma licença de desenvolvedor ou de pesquisador, talvez eles também possam fornecer daí. Ou se conseguir alguma implementação aberta daí, ou alguém que forneça abertamente, né? Uma licença open aberta para o Microblaze. Do MicroLinux talvez consiga para o Microblaze daí. Pode ser que se consiga para implementação no Microblaze. Então aqui, ó, fornecemos esses dados, então pode ser aqui criar um novo board support package, então a gente coloca create new, linguagem C, colocamos o next. Aqui podemos colocar hello world para colocar um template. Aí isso seria importante colocar um exemplo aqui de uma aplicação já com um exemplo aqui de aplicação de hello world para uma aplicação já para o Microblaze no FPGA e para a plaquinha. E isso daqui vai funcionar também na placa, porque a gente habilitou daí a comunicação WART, a comunicação serial para o Microblaze e para a plaquinha. E a plaquinha ela tem a implementação em 2 pinos ali para a comunicação serial. Então damos um finish aqui.
E essa foi a última etapa para a configuração do microprocessador para a calculadora no FPGA do Microblaze. A última etapa para a configuração do hardware da calculadora. Agora falta a implementação da programação da calculadora. Então temos que elaborar o código-fonte da calculadora em linguagem C, testar ele, efetuar os testes, efetuar as correções, testar novamente. E efetuar as correções seria elaborar o código-fonte, efetuar os testes. E efetuar os testes seria elaborar o código-fonte, efetuar o download dele para a placa, testar na placa, efetuar as correções, efetuar o download novamente, testar na placa até ele funcionar adequadamente como a implementação em VHDL, Build Finished. Aí a cada implementação dessa, ele criou esses subdiretórios aqui no Project Explorer. Observando isso, para o sistema do Hardware Platform Specification, da especificação da plataforma de hardware, ele criou esse subdiretório aqui, que foi quando a gente especificou aquele arquivo XML, que foi o primeiro arquivo que a gente colocou lá, que foi o arquivo microproc_sdk.xml. Ele criou esse sistema aqui, que é o Hardware Platform Specification. Depois a gente especificou o Board Support Package, que é esse subdiretório aqui. Opa! Aqui, esse subdiretório aqui. Primeiro foi esse, então. Depois esse subdiretório aqui. Nesse subdiretório de Board Support Package, o pacote de suporte à placa, o que ele fez? Ele criou os header files para o microprocessador Microblaze, que seriam os header files em linguagem C, C++, tá? Especificamente em linguagem C, tá aqui, ó, header files. Aí os header files são utilizados em linguagem C justamente para dar principalmente as definições que são utilizadas para as variáveis que são criadas para as áreas de memória, para a linguagem de baixo nível e linguagem assembly que você utiliza para o microprocessador Microblaze. Então todas as definições de header files estão aqui. Variáveis, arquivos, arquivos extras estão todos aqui. Aí isso ele já fez automaticamente. Aqui, ó. O diretório include código, bibliotecas, ó, assembly. Aí código assembly codificado. Biblioteca em C de endereçamento, ó, XBRAM, header file, também dando definições aqui de endereçamento, source, né? Ó, da CPU, dos módulos de entrada e saída, XIO Module, do sistema operacional, standalone, e assim por diante. Que é isso? Bom, ele já criou um monte de coisa aqui, né? Automaticamente. Aqui, ele também criou uma documentação do Board Support Package, aqui nesse subdiretório aqui, ó. BSP Documentation. Então, se você clicar nesses itens aqui da documentação,
ele vai abrir os documentos de HTML, que está aqui, ó. Módulo BRAM. IO Module. Standalone. Esses arquivos aqui, eles vão indicar as funções em linguagem C que você utiliza aqui para configurar e para lidar com esses periféricos aqui, ó. Quando você configurar e quiser utilizá-los quando você configurar em hardware, quiser utilizá-los no Microblaze. A UART, a Universal Asynchronous Receiver Transmit, os temporizadores, os Fixel Interval Timer, os temporizadores de intervalo fixo, os Pitch Programmable Interval Times, temporizador de intervalo de tempo programável, GPO, General Purpose Input, GPI, General Purpose Output, GPO, né? As interrupções, IO Bus e assim por diante. Como lidar com eles, os temporizadores, interrupções e outros comandos também que sejam possíveis de serem utilizados. E outros comandos que a gente vai utilizar também. E aqui os últimos diretórios que a gente criou foi esse standalone BSP, que é similar a esse calc BSP, e o da aplicação, que é esse do calc, que está em linguagem C aqui em cima, e tem um diretório do SRC, que é o source. O source aqui embaixo, ele tem os arquivos de cabeçalho, da linguagem fonte e os arquivos do código fonte, que é esse do hello world.c, e dos header files também, que incluem no arquivo, estão inclusos no arquivo do código fonte. Então, clicando no arquivo do código fonte que ele incluiu, hello world.c. Aqui, ó. Como eu escolhi o arquivo hello world.c, ele já criou automaticamente o arquivo de exemplo, hello world.c. Tá aqui. Esse arquivo aqui XML, os de cima do system.mss, eu posso fechar. Já está aqui esse arquivo ali. Como eu falei, esses arquivos include, que são de padrão, ele já criou aqui. Então eu posso já deixar esses arquivos aqui, ó. O void, que é a função, também já vai estar aqui no arquivo source, no diretório source, eu quero dizer. Hello World C, platform underline config, está aqui no include. Platform.c, está ali também do platform.h, config. E o main, que seria o principal. Hello World, esse seria o principal, está aqui, contém o main também, né? Então tá ali. Toda vez que eu modificar ele, ele vai ser compilado automaticamente. Ou eu aperto esse comando aqui, nesse menu do Build All. Daí aqui embaixo ele já vai construir ele automaticamente. E essa janela aqui me dá os erros ou não. Muito provavelmente, esse erro aqui, ele se deve à capacidade da memória do microprocessador Microblaze. Esse é um erro de hardware que eu coloquei na configuração do FPGA. Então eu vou ter que retornar ao meu ISE Design Switch. Então retornando ao ISE Design Switch.